Essa história que a gente sempre conta, né? Quando aquela enfermeira australiana fez aquele estudo que virou livro, foi publicado no Brasil, que chegou para os pacientes no leito de morte perguntando: o que você se arrepende? O que você se arrepende? E aqueles pacientes, né? Escreveram, era uma questão aberta, podiam ter escrito qualquer coisa. Não tive dinheiro, não sei o quê. Não ter tido uma vida minha. O que eles estão querendo dizer com isso? O que eles estão dizendo com isso, de verdade? Eles estão falando o quê? Falar, eu não plantei e colhi. Cadê minha substância? Eu não contei uma história. A história foi contada. Esse que é o drama da vida humana. Esse é o drama da vida humana. Então, quando a gente volta aqui e faz o exercício do diário de situação, é uma tentativa de clareza. Quem? Eu. É uma tentativa de clareza da gente colocar os termos de um enredo, de uma narrativa. Porque o personagem a gente já sabe quem é, você e os seus. Então a gente pode fazer um diário, esse aqui é o diário de situação, a gente pode fazer um diário de pessoas. Quem são as pessoas da tua vida? Isso é importante fazer, depois a gente chega lá. Você é a primeira. Depois, quem te gerou. Depois, quem você se relacionou. Depois... Só que isso aqui é outro problema. Já fica mais complexo. Tem que ser feito, me parece, com orientação, para ser eficaz. Existe um livro do Julián Maria chamado Mapa do Mundo Pessoal. Lá está todo o grande panorama das situações de verdade, assim. Os ausentes, os presentes, o passado, as trajetórias, os amores, por aí vai. Aquilo ali é ferramenta de terapia, ferramenta é técnica ali. Tem uma porrada de coisa lá, que dá para usar na técnica. Mas o diário de situação ele já dá conta de um monte de coisa, ele clareia muito da nossa vida. Existe um monte de ponto cego na nossa vida que a gente está instalado, a gente está vivendo, a gente está ali dentro e não tem clareza sobre a coisa. É como se, tá aqui. Quando você conta a história, você é ajudado, você é obrigado a declarar o que é amor. Porque você não foi parar aí à toa. Você pode ter amado a opinião dos outros. Então você parou ali na medicina porque teu pai queria. E aí fica claro. Você pode ter amado o dinheiro, então você foi parar no mercado financeiro porque era o que você achou que fosse conquistar. Você pode ter amado o dinheiro, por isso você foi parar num relacionamento com um cara que você nem gostava tanto, mas que tinha passado no concurso público e te dá estabilidade. E aí você fala essas coisas. Não tem problema. É o que você está declarando na tua vida. Essa é a tua história, porra. E não outra. Você toca na substância dela. Fala. Eu queria saber, essa narrativa precisa ser feita de uma maneira objetiva ou a interpretação que se dá à sua história, a maneira como se narra, mudaria essa substância? Vai mudar. É sempre impróprio isso aqui. É a vida humana, né? Isso é a beleza. Quando você age, você já altera. Fazer um diário de situação já é uma situação que você criou, entendeu? Tudo bem. É o que a gente não é engenheiro, graças a Deus. Tem algum outro aqui engenheiro. Mas assim... Foi mal, cara. A engenharia é a única ciência da qual a contemporaneidade pode se orgulhar. Só a engenharia dá conta de dar orgulho para o ser humano hoje. Então, mas a medicina avança tanto, avança graças a quem? Ao engenheiro, que cria material, cria remédio, cria técnica nova, cria aparelho novo, diagnóstico. Mas esse é um problema também, né? Porque acha que dá para dominar a coisa toda materialmente. Então, é claro, quando você faz seu diário de situação, é melhor fazer o diário de situação objetivamente. Só que objetivamente já não é objetivo. Você entende que é assim que faz a coisa, não? Não tem um beabá. É que tem um beabá, mas não tem assim um algoritmo. Né? O diário de situação ele é fantástico, ele dá uma clareza muito grande. Ele dá uma precisão? Tá maluco? Navegar é preciso. Viver não. Viver é impreciso, graças a Deus. A vida ela é imprecisa, a vida tem um elemento de imprevisibilidade que é o que torna a vida humana. A gente não é tatu bola, volto a repetir. Fala. Espera. Tá. Então, boa tarde. Com relação ao diário de situação, quando você chega nessa questão, por exemplo, eu fiz medicina e você fez medicina porque
o seu pai para agradar seu pai, porque meu pai queria. Isso. Aí, a partir disso, que você reconhece que, na verdade, a sua escolha foi para agradar outro, como que você faz? O que você muda a partir daí? Exatamente, em primeiro lugar, você não é obrigado a mudar nada. Você pode entender que agradar o outro é algo da tua personalidade. E não é necessariamente ruim. A gente tem um monte de jargão na nossa cabeça. Tipo, eu perdoo tudo, menos traição. Que? Tirou isso da onde? Da novela. Foi da lá que tu tirou. Porque assim, olha, meu filho, a história do mundo é essa, desde o mundo é mundo, tá entendendo? Ah, eu não faço nada para agradar os outros, eu faço por mim mesmo. Hã? Por quê? Você, de repente o outro é melhor que você, agrada o outro que é melhor. Eu não tô brincando, não. Eu tô falando assim, o diário de situação serve para isso. É para limpar a tua cabeça. Você tá entendendo que esse é o princípio da inteligência. Por que eu vou admitir um jargão que eu não sei nem de onde vem? É o que ela perguntou. Vou projetar no outro. Você, mas projetar é bom, né? Você ajuda o outro projetando o que ele pode ser de melhor. Você está entendendo que a gente tem um monte de jargão na nossa cabeça que a gente não sabe de onde veio. Não investigou, toma como óbvio certas coisas que não são óbvias. A gente tem vários jargões. Você vai ter filho, vou quantos? Um casalzinho. Eu falei, de onde é que veio essa ideia? Um casalzinho? Você tem... Assim, pode ser, nada contra. Assim, um que você não controla, você não tem como saber. Você não tem como saber se você vai ter filho, você não vai ter como saber se vem casalzinho, se vem logo uns tetragêmeos assim, vem uma porrada. Essa coisa assim, como é que a gente vai saber se a gente fez um negócio para agradar o outro? Vai ser lá, mas se... Por que é ruim agradar o outro? É só uma pergunta. É só uma pergunta, eu não estou dizendo que é bom. Eu não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que é uma pergunta. Estou perguntando. Qual o problema em agradar o outro? Esse que é o problema. Tem pessoas cuja vocação é agradar o outro. Você pode ser um tipo desse. Eu posso ser um tipo desse. E quando você tenta não agradar o outro, você se frustra. Choca você falando isso ou não? Um pouco, talvez, né? Mas você entendeu a pergunta? Ela é uma pergunta muito honesta, na verdade. Por que viver para agradar os outros é ruim? Preste atenção. Eu não falei viver para dar conta da expectativa, entendeu? Se você toma como próprio a coisa, porque, pode ser amar, pode ser só isso, exatamente. Uma coisa é você fazer tudo porque o outro reconhece e vem bater palma para você. Servir pode se agradar o outro, pode não se agradar o outro. Você serve teus filhos corrigindo eles, por exemplo. O serviço é dar conta do teu dever de Estado. Isso é a definição do serviço. Você faz, você tem que fazer. Né? Então, agradar. Você não agrada um filho mandando ele tomar vacina contra a meningite. Isso é um serviço. Isso está dentro da maternidade, né? Não é agradável para ele, mas é teu dever. Então, esse é o teu serviço. Né? Então, quando você faz diário de pergunta. A minha pergunta é se esse diário é a possibilidade da pessoa ter uma tomada de consciência onde ela articula essas três possibilidades, dimensões, sei lá, do desejo, da razão, né, da capacidade dela, né, do homem que ela é, das possibilidades e do meio, do lugar de onde ela vem, né, da história, da narrativa, para ela criar a sua autonomia da sua vida. Exato. É uma ferramenta... Exato, perfeito. É isso aí mesmo. A gente está junto, a gente está dentro da mesma coisa, a gente está entendendo tudo. O que é o diário de situação? É uma ferramenta, portanto, ele não vai funcionar para tudo. É uma ferramenta que vai te auxiliar a entender esse domínio negro aqui dentro. Assim, ó. Isso aqui, ó. Ou seja, é o que você falou. Só vamos dar os termos de algum modo mais... A gente tem uma humanidade. Ou seja, tem um ser humano, que é esse vermelho aqui. E o que tem preto também. Né? A humanidade é isso aqui tudo. Essas são as possibilidades do homem. Não obstante, você tem essa idade.
nasceu neste país, fala este idioma, é desta família. Dito de outro modo, você tem estas circunstâncias. Então, entre a articulação do universal com o individual, ou seja, da humanidade com Tatiana, porque veja, Tatiana é um ser humano. Tatiana não é uma xícara. Não é isso? Você só pode se mover dentro do que é humano, mas dentro do que é humano particularizado por você. Ah, pelo meu corpo, Ítalo? Não só pelo corpo, entendeu? O corpo é um dos elementos. O país no qual você nasceu, a família na qual você está instalado, tudo isso é circunstância. Frase do Ortega y Gasset que a gente falou logo no iniciozinho. Eu sou as minhas circunstâncias. Então você vai aparecer neste você articulado com as circunstâncias. O que o diário de situação faz? O diário de situação, ele é um termômetro. Ele te dá assim, quantos graus de febre você está? Você está entendendo assim? Olha, essas coisas só apareceram aí por causa da tua situação, da sua circunstância. É isso que eu estou falando. Exatamente. Então, quando a gente faz diário de situação, a gente tem uma clareza, ao contrário, é uma engenharia reversa. O que aconteceu comigo? Portanto, dá para imaginar mais ou menos o que me influenciou. E como eu peguei essa influência e articulei em mim. Ou seja, eu consigo dar razão para os meus quereres de algum modo. Fica claro para mim. Se você for valente, óbvio, né? Mas ninguém faz um exercício desse de bobeira. Quer dizer, tudo é possível. Mas você faz um exercício desse assim, você fala, olha, cara, eu era médico e virei youtuber. Imagina, que essa é a vida de alguém. Então, advogada, empresas interiores. Barra blogueira. Cissa. Era advogada e foi design interior blogueira. Você faz o diário de situação, Cissa? Qualquer pessoa que tem uma mudança de vida, imagina. Quando você faz diário de situação, você explica o que está acontecendo, você sai um pouco do mundo da fantasia, se há, pode não ter, você pode estar tudo claro, a mudança pode ter sido muito clara, mas pode não ter. E você consegue dar motivos. Aparecem os motivos. Quando aparecem os motivos, você vê o que você ama. Lembra? Você transforma seu amador na coisa amada? Transforma-se. É a história contada. Tu toca na substância da tua vida. Entende o processo alquímico que você está tocando? Você está começando a pegar as ferramentas alquímicas. Ítalo. Uma perguntinha aqui. Fazendo esse exercício, quando a gente lista as nossas circunstâncias, por exemplo, uma circunstância que eu listei, católica. Eu tentei ser o mais real possível, então eu sou católica inicialmente, porque a minha mãe me ensinou. Mas aí depois eu ratifico ou retifico? Eu ratifiquei porque eu tive experiências e tal, né. A ideia é essa, de ratificar ou retificar cada circunstância da sua vida? Por exemplo, tem circunstâncias que você vai abordar exatamente assim, tá? Ratifico ou retifico. Aí a gente já está pulando etapas, porque o ratifico e o retifico, eles aparecem em um certo momento da vida. E aparecem com pesos diferentes. E a gente vai falar disso quando a gente vai falando das camadas e das idades. Tá? Então, nem toda situação ela é acessível pelo ratifico ou retifico. Algumas são, por exemplo, essa aí, sei lá, a formação religiosa. Fui batizada e tal, vim de uma família, sei lá, protestante, budista, o diabo. E aí, quando comecei a ver, eu escolhi. Ou não. Agora, você só vai botar católico ou não, se isso é importante para você. Uma pessoa assim, que não, né? É que para mim é. Para você talvez seja. Para você, sei lá, não é. Então, isso não entra no teu diário de situação. Por quê? Porque isso, imagina um livro. Essa que é a coisa. Imagina um livro. Tem aspectos da vida dos personagens que não são irrelevantes para a narrativa. Tem outros que são irrelevantes. A gente está tentando buscar os aspectos relevantes. A gente está tentando montar ali a paisagem da tua história. O relevo da tua história. A geografia da tua história. Então a gente vai pegar situações mais relevantes para você. Porque um monte de coisa aconteceu. A gente vai ter que começar a dar uma intelecção para a coisa. O diário de situação ele ajuda isso. Você vai escolher. Ítalo, e se eu escolher coisas erradas? Paciência, é exatamente esse. Você entendeu já? A vida é isso. Só que ajuda, já dá uma clareza. Doutor, fala. Esse exercício, você vê do que passou para onde você está. A relação daquele exercício do professor Olavo, necrológico, ele vem do que você deseja? Como que é essa relação? Eu vou falar do necrológico quando a gente vai falando das camadas. Por quê?
O que é o necrológio? O Henrique perguntou do necrológio. Para quem não sabe, o que é o necrológio? O necrológio é um exercício que pretende fazer com que você com que você visualize o que você quer ser. Então a proposta é, imagina que você morreu no dia em que você de fato conseguiu realizar tudo. Você tem liberdade para imaginar uma vida realizada, uma vida lograda. E um amigo vai contar para outro amigo sobre a sua morte numa carta. Pessoas que te conhecem. Então, Henrique morreu em 2042, enquanto... Blá, 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 aí conta a tua história da tua vida. Você tem liberdade de criar. Um sujeito que entra na quarta camada, é irrelevante o necrológio dele. Pelo contrário, ele pode cristalizar desejos absolutamente estúpidos. E levar a sério aquilo. E aquilo pode evitar o amadurecimento dele. Porque é tudo irrelevante. O necrológio ele funciona muito para quando você está numa camada mais alta, quando você já amadureceu. Quando você está lá embaixo, funciona muito, se você quiser se confrontar com o limite, funciona muito mais você fazer uma coisa... Eu abri, cara, eu fiz um guerrilha meeting loucura, assim, né, cara? Guerrilha meeting, alegria, não sei o que. Aí sim tinha música, entrava com música, não sei o que. Lá no Rio de Janeiro. Foi o primeiro, tinha pouca gente. Eu resolvi falar de velório no negócio. Por quê? Que eu quis, né? Mas por quê? Porque se for para confrontar com o limite, que também ajuda, é um exercício que eu proponho para alguns pacientes, é você fazer a lista de presença do teu velório. Isso é muito mais eficaz. Por quê? Porque uma pessoa imatura, ela vai de fato se impressionar. Então imagina só, Henrique, né? Fez aqui o curso, gostou, domingão, acabou o curso. Henrique sai. E sofre um acidente automobilístico e morre. Não reparou, entrou na contramão. Tá tão doido com as coisas que a gente falou que Henrique morre. Henricão, tu morreu domingo. Tu vai ser enterrado na melhor das hipóteses segunda tarde. Né? Tu é um cara novo, vai comover a galera, tua morte. Todo mundo vai comover? Não. Tem o pessoal que não vai deixar de ir pro plantão do teu velório, entendeu? Porque precisa trabalhar. Aí tu vai ver que tu não é prioridade na vida de muita gente, entendeu? Quero dizer, tua mãe vai no teu velório? Não sei, porque ela pode estar mal e tomar Rivotril e não conseguir ir. Você entendeu? A lista de presença do velório, ela concretiza o tipo de relação que você fez, que você faz e quem você é para as pessoas. Entendeu? Imagina só, não, então, porra, minha mãe, se pudesse, iria. Mas a pergunta é essa, ela pode? Ou ela é uma pessoa instável, que tem os nervos fracos, e na primeira coisa ela toma Rivotril e apaga do mundo, e não vai no teu velório. Entendeu ou não? Não é quem você convida, bicho, é quem vai. Você pode descobrir que a maior parte das pessoas presentes no teu velório não são amigos teus. São amigos da tua esposa, que foram lá consolá-la. Gente, meu velório tá cheio. Não tem nenhum amigo teu, cara. O grupo de WhatsApp vai estar lá, com certeza. Eu quero saber quem vai no teu velório. Os caras lá, os teus caras, os caras do futebol, o pessoal do teu trabalho, vai. Entendeu? A lista de velório, ela é muito mais definitiva. A lista de presença no teu velório, ela é muito mais definitiva. Tem muita gente que pifa quando começa a escrever isso. Eu escrevi essa lista com os meus pacientes, presentes. Porque é meio chocante você notar que tua mãe não vai. Não vai conseguir. Se ela não consegue no teu velório, ela não consegue um monte de coisa na tua vida. E essa é a posição dela aí. Se tudo der certo, ela não vai estar nem viva, mas imagina, a lista de velório não é essa. A lista de velório é assim, ó, morreu agora. A lista de velório não é um necrológio. O necrológio é, morri quando minha vida foi lograda. O velório é tu morreu agora, bicho. Agora. Tu confronta com um limite. É um limite estranho, que é o limite das relações. Que você cultivou. Ora, relações é uma parte importante da tua ousia. Lembra que a gente falou? A vida acontece, é aí que ela acontece. É na tua relação com os outros. Porque lembra que a gente falou? Outro é objeto de amor. E é a gente que ama. A gente junto, né? A gente, aquele que age, né?